Olá! Alguma vez você já teve a sensação de que não estava tendo muito tempo para ler a Bíblia, para orar, para ter seu momento com Deus? Já teve aquela sensação de que a vida estava tão corrida e quando alguém perto de você falava do tempo bem sucedido que tinha com Deus, você já se frustrou pensando, puxa, por que essa pessoa consegue e eu não consigo? O fato, gente, que a gente precisa admitir é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo em uma semana. Todo mundo tem 168 horas em uma semana para administrar. Mas a outra verdade é que nós encontramos tempo para as coisas que realmente importam para nós. Talvez tenha pesado, mas a verdade é que se ter tempo com Deus não é tão importante assim para mim, infelizmente eu não vou encontrar tempo na minha semana para me dedicar a Deus. Só que a Bíblia diz que as coisas não podem ser assim. Mateus 6,33 diz, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Esse texto é um grande desafio para nós. Independente das dificuldades que a gente enfrenta na administração do nosso tempo, a gente precisa priorizar Deus, a gente precisa ter tempo com Deus todos os dias. E durante esses 40 dias de campanha, de 40 dias na palavra, nós estamos sendo desafiados a separar tempo diário com Deus através da oração, através da leitura da palavra dele. E nessa semana, nós estamos entrando na semana 2, o nosso método de estudo da Bíblia essa semana se chama Visualize. E a ideia é exatamente essa mesmo, visualizar o texto bíblico. Esse método, talvez você possa tentar com alguns textos, mas a dica que eu te dou é que o método Visualize, ele funciona muito melhor quando você pega histórias da Bíblia ou quando você pega algumas parábolas contadas por Jesus. Através desse método, você vai conseguir entender melhor as histórias e as parábolas. Então, como que eu vou utilizar o método Visualize? Muito simples. Nós vamos pegar a página 14 da sua revista, que tem o primeiro dia, que é Marcos 1, 40 a 45. Você vai pegar a sua Bíblia, no Marcos capítulo 1, versículo 40 a versículo 45. Essa história, essa parábola que fala de Jesus curando um leproso, está na página 14 da sua revista. E eu vou ajudar você, eu vou te dar uma facilidade, vou fazer o primeiro dia da sua devocional dessa semana junto com você. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler o texto. Esse texto diz o seguinte, na versão da linguagem de hoje. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Você leu o texto a primeira vez, talvez você não tenha entendido tudo que o texto disse, então você pode ler o texto com tranquilidade quantas vezes você achar necessário para que você realmente entenda a história. Mas para que você possa entender o resumo dela, essa história falou de um leproso que se aproximou de Jesus, crendo que ele poderia curá-lo, e pediu que Jesus curasse. E Jesus quis e disse, eu quero, seja curado. E esse leproso, ele teve fé em Jesus. E ele teve a cura, ele teve a resposta do que ele pedia. Quando a gente pensa nesse método Visualize, a gente precisa pensar no texto bíblico e a gente precisa, primeiro, visualizar a cena. Então você pode, do jeito que você achar melhor, você pode fechar os seus olhos, tranquilo, não vai dormir, hein? Imaginar a cena, imagine aquela cidade antiga, imagine um leproso, um homem que as pessoas rejeitavam e de repente ele estava passando e todo mundo saiu correndo, saiu de perto e ele correu até Jesus, mesmo sabendo que as pessoas não gostavam dele, as pessoas rejeitavam ele por causa da lepra. Ele
tirou todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, e ele foi em direção a Jesus. Então imagine essa cena, de repente as pessoas correndo, se afastando, com medo desse homem leproso, e ele vai, se aproxima de Jesus. Aí você pode imaginar, viajar na cena, imagina Jesus parando, olhando para ele com um olhar carinhoso. E esse homem pede Jesus, diz para Jesus que ele quer, ele fala, eu quero ser curado. E Jesus prontamente olha para ele e diz, eu quero, seja curado. E esse homem começou a viver uma vida completamente diferente, as possibilidades se abriram para ele, ele deixou de ser aquele homem rejeitado e passou a ser um homem curado, graças ao milagre de Jesus na vida dele. E aí quando a gente pensa, a gente começa a visualizar a história, a gente entra propriamente dito no método. O método Visualize diz que eu preciso me colocar no lugar do personagem da história. Coloque-se na história como cada um dos personagens. Então a gente vai pensar aqui como esses personagens. Primeira coisa que a gente vai pensar, com qual deles você se identifica mais? Essa história que a gente acabou de ver, apareceram dois personagens, certo? Jesus e o leproso. Então a primeira coisa que eu preciso pensar, com qual deles eu me identifico mais? Com Jesus ou com o leproso, no caso dessa história? Aí talvez você possa dizer, eu me identifico muito com o leproso, porque assim como ele, eu tenho uma necessidade, eu preciso que Jesus me socorra com urgência, eu preciso que ele me ajude, meu problema não é necessariamente uma lepra, mas eu tenho um problema grave e eu me sinto como esse leproso, eu preciso me aproximar de Jesus e preciso que ele resolva o meu problema. Ou então, você pode pensar, eu me sinto como Jesus, eu estou cercado de pessoas necessitadas ao meu redor e eu preciso fazer alguma coisa por elas. Então você diz, eu me sinto como Jesus porque eu sinto necessidade de ajudar as pessoas, eu sinto necessidade de me aproximar das pessoas e mostrar o amor de Deus para elas, assim como Jesus fez. Não importa se você se identifica com Jesus ou com o leproso, isso é particular. Então anota aí, com qual dos personagens você se identifica mais? E a resposta, porque eu já dei nessa explicação, ou porque você tem uma necessidade grande e precisa que Jesus resolva, ou porque você sente necessidade de ajudar as pessoas e elas estão ao seu redor clamando por ajuda. Viu como é simples? Então a primeira coisa, você visualiza a história, viaja na história, imagina a cena, fecha os seus olhos, imagina a cena e aí começa a se colocar no lugar dos personagens e pensar por que você se identifica com eles. Segunda coisa que você vai fazer, seja o leproso. Agora, nesse caso, você tem que pensar, o que deseja desesperadamente que Deus faça em sua vida? Na primeira ocasião, você teve a oportunidade de pensar com qual dos dois você se identificou. Talvez você tenha se identificado com Jesus ou com o leproso, não importa. O fato é que aqui você vai ter a oportunidade de ser o leproso, independente de se identificar mais com ele ou não. A questão é que todos nós temos alguma coisa que a gente precisa que Deus faça. Ou é uma causa impossível, uma situação de problema familiar, problema de saúde, talvez você precise de que Deus te dê um emprego, não sei qual é a sua necessidade. Mas aqui agora você vai pensar na sua vida, talvez você esteja na melhor fase da sua vida, mas mesmo assim, fala a verdade, tem sempre alguma coisa que a gente precisa que Deus faça. Então você vai se colocar no lugar do leproso agora, você vai pensar na sua vida, você vai pensar como anda a sua vida hoje. O que você gostaria que Deus fizesse, você vai pensar, o que desejo desesperadamente que Deus faça. E você vai anotar e você vai fazer esse pedido para Deus. Você vai pedir, Senhor, me dê um emprego, Senhor, restaure meu casamento, Deus me ajude com meu filho difícil, ele está seguindo caminhos que não te agradam. E você vai pensar, seja qual for a sua dificuldade, você vai colocar diante de Deus e você vai fazer a anotação. Outra coisa, aqui você vai ter a oportunidade de ser como Jesus. Então seja Jesus. Você está disposto a tocar em pessoas intocáveis? Essa é a pergunta difícil. Jesus estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Jesus estava sempre disponível para obedecer o Pai. E aqui nesse momento, através desse método Visualize, você vai ter a oportunidade de pensar, se eu fosse Jesus, o que eu faria? Eu sendo Jesus agora, eu tenho hoje a disposição que Jesus tinha para ajudar as pessoas? Eu estou disposto, como Jesus esteve, a tocar nas pessoas intocáveis? E aí você vai pensar como anda a sua vida. Você vai pensar no modo como você tem investido o seu tempo com a sua vida. Você pode até pensar nas pessoas ao seu redor.
Talvez exista alguém passando dificuldade, alguém com uma necessidade específica que você pode ajudar de alguma maneira. E aí você vai pensar, eu estou com um coração disponível para realmente amar as pessoas como Jesus amou? Eu estou com meu coração disponível para poder cuidar das pessoas como Jesus cuidou? Deus espera isso de nós. Então, nesse momento, você pode fazer essa anotação. Você pode pensar como você faria se você estivesse no lugar de Jesus. E aí você pensa novamente, como você pensou na semana seguinte, como essa passagem se aplica à minha vida e o que eu farei a respeito. E aí você pode pensar, uma sugestão, mas de novo, você tem que pensar na sua vida, o que Deus falou com você realmente com essa passagem, mas uma ideia para você poder entender como que essa passagem de Jesus o leproso se aplica à minha vida. Eu posso pensar em várias coisas. Eu posso pensar que eu posso ficar tranquilo e descansar em Deus porque Ele é capaz de fazer milagres. Eu posso pensar que não importa qual seja a minha dificuldade, eu posso pedir a ajuda de Deus e Ele sempre vai estar disponível para me ajudar, sabendo que Ele sabe o que fazer, nem sempre é o que eu quero, mas Ele sempre tem o melhor para mim. Outra coisa que eu posso pensar que eu quero fazer mais por Jesus, eu quero levar o amor de Jesus às pessoas ao meu redor. Eu posso pensar em várias dessas situações. E você, como que esse texto se aplica à sua própria vida? Aí você vai pensar na sua vida, no que isso tem a ver com você, com a situação que você está vivendo hoje e de que maneira você pode colocar esse texto em prática. Porque a Bíblia é prática. A Bíblia é o que Deus quer para nossa vida diária. Então a Bíblia não é só para que você entenda o versículo, decore o versículo e aprenda para dizer para as pessoas o que a Bíblia diz. A ideia aqui é que você realmente coloque a Bíblia no dia a dia, na prática da sua vida. Como que você vai aplicar esse texto no seu dia a dia? Aí você ora, você pede a orientação de Deus e você coloca isso em prática. Durante essa semana, nós vamos ser desafiados a memorizar mais um versículo. Essa semana vai ser Salmo 119, 18, que diz: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Então, durante essa semana, você possa dedicar tempo e memorizar esse versículo. Como é importante memorizar a palavra de Deus. Deus deseja que a gente coloque em prática. E toda vez que você memoriza um texto, muitas vezes você vai observar que vai ter situações na sua vida em que você vai precisar desse texto. E quando você passar por uma situação difícil ou alguma situação que você precisa de uma resposta, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar do que você já leu e do que você já aprendeu. Então, invista tempo essa semana, memorize esse versículo, medite nele e que Deus possa abençoar a sua vida e ajudar você a conseguir viver cada dia dessa semana, visualizando a palavra de Deus, se colocando no lugar dos personagens bíblicos, como a gente viu, que tudo isso possa servir para que você se apaixone ainda mais pela Bíblia e possa ajudar você, como a gente tem já falado, amar a palavra, aprender a palavra e viver a palavra. É isso que nós desejamos. Deus te abençoe.